E aí, meu povinho querido, tudo bem com vocês? Espero que não, espero que sim. Aqui quem fala é o V-Black, e essa é a 11ª parte da nossa teoria, ou fanfic, de Eulen Kimetsu. E antes de começar esse vídeo, eu queria pedir a vocês para passarem no canal do meu grande amigo, o Lorde das Teorias. O canal dele tá aí na descrição do vídeo. Passa lá pra dar uma forcinha ao cara, e mesmo que você não queira, faz isso por mim, porque o cara acabou de recomeçar como teórico, e no passado foi um teórico excelente. E agora bora logo começar essa narração fuleira que eu amo fazer. O que teria acontecido, se eu fosse para o mundo de Kimetsu no Yaiba? Episódio 11. O passado dos personagens. Nossa história continua, quando eu estava em meu quarto, olhando para aquela flor azul, enquanto pensava na vida. Agora vamos dar um time skip. Lembrando que nessa época eu tinha 240 anos de idade. Voltando à teoria. 300 anos após a formação dos 10 espadas, eu já tinha os meus 540 anos de idade. E a corporação dos caçadores de demônios começou a treinar intensamente os seus Demon Slayers. Já que eles sabiam que somente um dos 10 espadas já era extremamente forte, e que eles estavam em um nível bem acima dos 12 Kizukis, por mais que eles raramente atacassem as pessoas. E com o treinamento intensivo dos caçadores de demônios, surgiram diversas variações dos 3 primeiros estilos de respiração. Sendo que a maioria das variações veio da respiração da água, já que dentre os outros 3 tipos de respiração, a da água era mais fácil de aprender. E durante esse tempo, o grupo composto pelos 6 primeiros luas superiores foi formado. Sendo eles o Kokushibo, o Douma, o Akaza, o Rantengo, o Gyoko, a Daki e o Gyutaru. E quanto aos luas inferiores, eram, e sempre serão meros figurantes. E após a formação dos 12 Kizukis, os Demon Slayer imporam uma regra sagrada dentro da corporação. A regra era a seguinte: caso veja um dos 12 Kizukis, é pra chamar reforço, a menos que você seja um Hashira experiente em matar demônios. Mas caso você veja um dos 10 espadas, é pra fugir imediatamente, dependendo do número desse espada. Observação: assim como os 10 espadas de Bleach têm seu próprio número gravado em alguma parte de seu corpo. No caso dos meus espadas, eles têm os seus números na própria roupa deles. Sendo assim, quando um Hashira via um número abaixo de 6 na roupa de uma espada, ele na hora saberia que aquele é um arrancar, e que seria muito difícil de vencer ele em uma luta. E agora vamos dar outro time skip, para os tempos em que o anime de fato ocorre. Quando eu tinha os meus 664 anos de idade, eu estava andando por uma cidade abandonada, da qual estava completamente em ruínas. Até que de repente, um Oni gigante surge no meio da cidade. E ele era igual a um caranguejo gigante, só que em cima de sua carapaça, havia a metade de um corpo humano, que pela aparência, podia-se dizer que era um médico. Daí aquele Oni caranguejo vem pra cima de mim enquanto dizia: eu quero devorar a sua carne. Mas eu rapidamente saco a minha espada e em uma alta velocidade, corto uma das pernas daquele caranguejo. Mas para a minha surpresa, começa a sair uma luz roxa da perna mutilada do caranguejo, e de repente, uma nova perna surge no lugar da que foi cortada. Daí eu penso: então essa criatura tem um Kekinjutsu de cura. Interessante, irei fazer um bom uso desse poder. E logo a criatura tenta me pisotear, utilizando as suas patas de caranguejo. Mas eu dou um salto para trás e digo: respiração demoníaca. Quinta forma. Kaimetsu Tekin Nakato. Então, um imenso corte de ar vai na direção da criatura, e acaba cortando quase todas as patas de caranguejo dela. E para evitar que aquele Oni se regenerasse, eu disse: respiração demoníaca. Quarta forma. Jigoku no Tori. Tradução: pássaro do inferno. Assim, um enorme pássaro de chamas negras acaba acertando o Oni caranguejo, e logo ele começa a gritar de dor, enquanto que ia lentamente virando pó. E antes dele virar pó, eu entro na minha forma de demônio, e devoro aquela pessoa que estava em cima do caranguejo. E assim que o devorei, eu sinto uma energia muito estranha dentro de mim. Daí eu me concentro um pouco, e começa a sair uma luz roxa da minha mão.
Então vou embora daquela cidade, à procura de algumas almas para devorar, já que eu tava com fome. E logo eu chego em um bosque, que ficava bem perto de um cemitério. Daí eu ativo o meu Rinnegan Supremo, e começo a ver as almas dos mortos que haviam naquele lugar. Então eu saio devorando várias almas por onde eu andava. Até que em um certo momento, enquanto que devorava almas, eu ouço passos muito altos vindo do interior do bosque. E quando eu me aproximei para ver quem estava ali, era uma mulher de uma aparência muito peculiar, que estava correndo desesperada com um bebê nos braços, enquanto que dizia: "Vai embora, seu demônio." E atrás dela vinha um Oni que eu conhecia bem. Era o Lua Superior 2. O Douma. Daí eu fico só observando de longe a situação, enquanto que pensava: se eu salvar essa mulher, o anime vai sofrer uma alteração gigantesca. Sendo assim, eu terei que deixar ela morrer. Então aquela mulher se aproxima de um penhasco, do qual havia um enorme rio embaixo, enquanto que chorava rios de lágrimas com seu filho nos braços. E logo eu penso: bom, eu não posso salvar essa mulher, mas em compensação, eu posso salvar o filho dela, e deixar ele um pouco mais forte. Daí aquela mulher joga o bebê de cima do penhasco. Mas eu rapidamente dou um salto enorme e agarro o bebê, e aterriço do outro lado do rio. Então aquela mulher começa a chorar mais ainda, achando que eu iria devorar o bebê dela. Mas eu apenas dou um sorriso para ela, enquanto que me afastava dela com o bebê nos braços. E logo o bebê começa a chorar, mas eu acalmo o bebê o colocando em um genjutsu, enquanto que o levava para longe daquela mulher. E quando eu já estava a uma boa distância dela, eis que aquela mulher diz: "Por favor, cuide bem do meu Inosuke." Daí o Douma aparece atrás dela, e começa a devorar ela viva, enquanto que ela ficava me olhando e derramava várias lágrimas. Então eu saio dali em uma alta velocidade, sem que o Douma me visse. E quando eu já estava bem longe daquele lugar, eu levo o bebê Inosuke para o lado sul da floresta, que era onde ficavam os javalis. E chegando lá, eu começo a construir uma casinha de madeira improvisada, para passar a noite com aquele bebê. E durante o tempo em que o Inosuke era um bebê, eu mandei que o Grinjou cuidasse dele, já que eu tinha que resolver algumas coisas. Enquanto que o Grinjou cuidava do bebê Inosuke, eu estava andando à noite por uma pequena vila. Até que eu ouço um barulho bem alto vindo de uma das casas daquela vila. E quando eu vi o que fez o barulho, era a Kanai, que estava lutando contra o Douma, e ela estava levando uma surra dele. Daí eu interfiro na luta dos dois, dando um chute bem forte na cara do Douma, fazendo ele voar para bem longe. Mas logo Douma se levanta e diz: "Como você se atreve a me machucar, seu humano insignificante?" Daí eu falo o seguinte: Ora, parece que você não tá com sorte hoje." Então, o Douma se treme de medo ao ver quem eu era. Observação: quase todos sabem quem sou eu, já que a Corporação dos Caçadores de Demônios, ao longo desses anos, fez vários cartazes com o meu rosto, e o rosto dos 10 espadas. E no meu cartaz havia o seguinte: procurado, Madara Uchiha. Gênero, masculino. Tipo, demônio. Idade, desconhecida. Afiliação, os 10 espadas. Ocupação, líder. Fraquezas, desconhecidas. Aviso: se vir esse demônio, corra o mais rápido possível. Recompensa, 6 bilhões de rios. Fim da observação. Daí o Douma começa a literalmente se cagar de medo. Então ele sai correndo dali em uma alta velocidade. Mas como ele havia ferido a Kanai de formas brutais, eu dei um soco nele em uma alta velocidade. E logo em seguida eu começo a dar uma surra enorme no Douma. E ao final da surra, eu dei um chutaço na bunda dele, fazendo ele ser arremessado para bem longe, em um lugar desconhecido. O Muzan estava dando algumas ordens aos 12 Kizukis, quando de repente o Douma cai do teto todo ferrado. Daí o Muzan diz: é melhor você ter uma boa explicação para isso. Voltando a Kanai. E logo eu me aproximo da Kanai enquanto dizia: você tem ferimentos bem graves, mas eu posso te curar. E quando eu já ia tocar nela, uma menina entra na frente dela dizendo: não toque nela. Mas a Kanai diz: Shinobu, tudo bem, ele não é uma má pessoa.
Então a jovem Shinobu me deixa examinar a Kanai, porém ela estava muito desconfiada de mim. Daí eu coloco a minha mão sobre os ferimentos da Kanai enquanto dizia: Kekenjutsu. Cura demoníaca. Assim, começa a sair uma luz roxa da minha mão, e logo a Kanai vai sendo curada aos poucos. E vendo isso, a jovem Shinobu começou a pensar. Então era verdade o que a Kanai me falava. As pessoas podem ser amigas dos Onis, e existem Onis que são bons. Daí eu carrego a Kanai nos braços até a casa dela, e coloco ela em cima de sua cama, enquanto que ia me despedindo dela. Mas assim que eu ia embora, a Shinobu me disse o seguinte: por acaso você é um Oni? E eu digo que sim. Mas ela pergunta: então por que você salvou a Kanai? E eu digo: porque eu não sou tão ruim quanto as pessoas pensam, e porque eu não tinha nada para fazer. Daí a Shinobu dá um leve sorriso, e logo vai fazer companhia a Kanai. Voltando à floresta. Quando Inosuke ficou maior, eu o ensinei a caçar javalis selvagens, enquanto que o Grijou incentivava ele a lutar de uma forma agressiva. E quando ele finalmente matou o seu primeiro javali, eu fiz uma comida muito saborosa com a carne do javali, e todos nós comemoramos a noite inteira. E pela manhã, eu dei um presente especial ao Inosuke. Uma máscara, feita com a cabeça do javali que ele havia caçado. Daí o Inosuke coloca a máscara e diz: valeu pelo presente, meu coroa. E com o passar do tempo, eu revelei ao Inosuke que eu era o líder dos 10 espadas, e que o Grijou era o arrancar número 3. Porém o Inosuke não ligou muito para isso, e ficou de boas. Observação: o Inosuke aqui tem a mesma personalidade que no anime, porém, ele não odeia os 10 espadas, já que eu e o Grijou praticamente criamos ele. Fim da observação. E com o passar de mais alguns anos, o Inosuke desenvolve quase que sozinho a respiração da fera, juntamente com todas as suas formas, sendo que havia uma forma mais na respiração, que um dia eu digo qual é. E assim que o Inosuke completou 14 anos, sendo que eu tinha 678 anos de idade, eu digo a ele o seguinte: sempre mostre que você é forte, lutando contra todo tipo de pessoa para provar a sua força, assim como um javali faz. E um dia, você vai encontrar alguém, do qual vai fazer você sentir a emoção de uma verdadeira luta de igual para igual. E se essa pessoa te fizer lutar usando todo o seu poder, você deverá ter essa pessoa como um amigo, e acima de tudo, como um rival. Eu falava isso enquanto que me lembrava do Yorishi. Daí eu digo adeus ao Inosuke. Mas quando eu já estava indo embora daquela floresta, eu digo uma última coisa a ele. E a propósito, foi o Lua Superior 2 quem matou a sua mãe, o nome dele é Douma. E ao ouvir isso, o Inosuke surtou de raiva e gritou bem alto: maldito Douma! Eu juro que não importa o que aconteça, irei te encontrar, e cortarei a sua cabeça! Então eu saio daquela floresta junto com o Grijou, enquanto que tampava os ouvidos. E chegando na minha base secreta /casa/montanha. Ou se vocês preferirem, eu posso chamar esse lugar de meu covil. Chegando lá, todos os outros espadas estavam me perguntando onde eu estava durante todos esses anos. Daí eu digo que não é da conta deles, e vou direto para o meu quarto descansar. E chegando lá, eu fico sentado na minha poltrona, enquanto que pensava no seguinte: bom, agora que eu fiz essas alterações, as coisas devem ser um pouquinho melhores daqui por diante. E depois de alguns dias descansando, eu decido passear um pouco, para me distrair. Daí eu vou andando sem rumo na direção norte, até que eu encontro uma montanha cheia de neve, que ficava em uma região muito alta. Daí eu começo a andar em direção ao topo da montanha. Mas no caminho vejo algo que eu não esperava ver tão cedo. Eu vi a casa do Tanjiro Kamado, e toda a família se despedindo dele. Daí eu fico escondido no meio das árvores, observando a cena que estava por vir. E quando o Tanjiro saiu dali, toda a família do Tanjiro entra dentro da casa, e lá eles começam a jantar para logo em seguida irem dormir. Mas durante a noite, o Muzan invade a casa da família do Tanjiro e, assim como na história original, ele mata toda a família do Tanjiro, com a Nezuko ficando caída na entrada da casa quase morta.
Daí eu espero ficar quase de manhã, e entro na casa dizendo: Olá, Muzan Kibutsuji. Então o Muzan olha pra mim e diz: Ora se não é o líder dos 10 espadas. Madara Uchiha. E o vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenha gostado dessa parte. Que o Deus Jabiroca os abençoe, e até o próximo vídeo. Se o Deus Jabiroca quiser. Amém.